Hello, everyone. Welcome to this webinar. We are going to discuss the links that exist between road safety and other important areas of public policy, which are inclusion. Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre os vínculos entre a saúde, a segurança vial, a inclusão, o gênero, a sustentabilidade. Esse será o tema da sessão. Vocês poderão escutar a sessão em português, em espanhol ou em inglês. Vocês têm que escolher o canal, o ícone de interpretação na barra de ferramentas. Sou analista de políticas na ITF. Esse webinar faz parte da iniciativa Safer City Street, apresentado pelo ITF e financiado pela FIA. O que é Safer City Street? É uma rede de iniciativas que compartilham, de cidades que compartilham estratégias e políticas sobre a segurança vial. Temos viária, né? Temos 48 cidades participando e hoje estaremos, por exemplo, com a cidade de Fortaleza. Vamos preparar um novo relatório que será global e em breve estaremos mostrando os próximos passos no final. O webinar queria apresentar o presidente, líder e moderador desse workshop, que é Steve Bacon, comentar um debate. Eu espero que participem pelo chat e levantando a mão. Alex, então, Steven, a palavra é sua. Bem, vamos apresentar então esse workshop de segurança vial, inclusão, gênero e sustentabilidade. Espero que vocês participem com a sessão de perguntas e respostas. Vamos ter 2 painéis, um espaço para debate com as perguntas que aparecerem na sessão de perguntas e respostas. Estamos no início da segunda década de ação em segurança viária. Vamos focar na integração dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Hoje vamos focar na segurança viária, inclusão, equidade, gênero e sustentabilidade. Vamos escutar apresentações de casos práticos em 3 cidades da rede de Safer City Street. As cidades com agenda focadas principalmente nessas questões e a filosofia que é: se a gente pode fazer com que as ruas sejam mais seguras para as pessoas que estão mais vulneráveis nas áreas periféricas, fazem viagens longas ou dependem de caminhar pela cidade ou usam transporte público, se a gente puder melhorar essas viagens, isso torna as ruas mais seguras para todos e a sustentabilidade é muito mais viável e competitiva em todas as cidades. Vamos começar com Maria Fernanda Ribeira Flores, que é diretora-geral de Segurança Viária e Sistema de Mobilidade Urbana na cidade do México. O governo lá está implementando diferentes intervenções para criar uma cidade segura. Depois vamos escutar a Natália Vieiras, líder de sociedades saudáveis da Colômbia. Vamos escutar falar sobre segurança em gênero. Vamos escutar também a Cláudia Adriazola. Ela trabalha como diretora de saúde e segurança no WRI. Vamos revisar as políticas de cada cidade. Então, vou passar a palavra para Maria Fernanda Ribeira Flores. Obrigado, Steven. É um prazer para mim compartilhar com vocês a experiência do México. Vou falar sobre o gênero, como devemos considerar as crianças e mulheres que viajam diariamente para poder incorporar a visão de segurança nesse tema. Vou compartilhar a minha tela. Well, I'm going to make it in English. If I have any problem with it, I'll change to Spanish. E eu vou fazer a apresentação em português. Se tiver qualquer problema,
problema, passarei para o espanhol. Safety, because whenever we speak about Para mim é um prazer dar essa visão de segurança viária, porque quando a gente fala em salvar vidas, temos que pensar que temos que falar de diferentes contextos, diferentes pessoas, padrões de viagem. E quando a gente fala de crianças e mulheres, é uma questão que temos que abordar diariamente. A cidade do México é uma área metropolitana que, com 19 milhões de viagens por dia, 18 milhões de pessoas moram na cidade e 22 milhões de pessoas que moram na área metropolitana. O bom da cidade do México, que compartilhamos com diferentes cidades da América Latina, é que 7 de 10 viagens são feitas a pé, de bicicleta ou com transporte público. Isso é importante, já que demonstra as inequidades que temos nas nossas cidades. Sabemos que a inequidade na mobilidade não apenas tem a ver com a renda, digamos, que forma o sistema, está conectado com diferentes ônibus, meios de transporte público. Quando a gente vai para fora para as áreas periféricas, aí as pessoas viajam durante muito mais tempo e têm menos renda. Quando analisamos a questão de gênero, os padrões de viagens de mulheres não são considerados. Costumamos deixar as mulheres, que são as que mais caminham e usam o transporte público, deixamos elas de lado. Eu vou mostrar os dados específicos dos padrões de mobilidade das mulheres na cidade do México. Eu acho que é crucial observar a brecha de gênero para ver como os homens e as mulheres se movimentam de forma diferente na nossa cidade. Isso acontece na nossa cidade também. Uma coisa importante é que quando analisamos a quantidade de viagens, a maior parte das mulheres fazem viagens para cuidar de outras pessoas, crianças, pessoas idosas, e essas viagens têm a ver com as funções de gênero que foram designadas para as mulheres. Aí vemos uma brecha. A quantidade de viagens que fazem as mulheres é 6 vezes maior que as viagens que fazem os homens. No caso das viagens por trabalho, muito mais homens viajam a trabalho e até para estudar. No caso de lazer e outros propósitos ou tarefas, as mulheres fazem mais esse tipo de viagens. Em geral, as mulheres se deslocam do ponto A e B para trabalhar e para assistir pessoas, mas as mulheres costumam fazer viagens mais curtas em horários não pico. Essas são as horas em que viajam os homens e as mulheres. As mulheres viajam muito mais nas horas que não são de movimento, são horas que têm menos unidades ou ônibus para atender a demanda de viagens, como vocês podem ver na linha laranja que representa as mulheres. Também, se vemos o modo de transporte, as mulheres são as que mais caminham nas cidades do México. As pessoas que usam a rua, que percorrem a rua todo dia, são mais mulheres do que homens. E no caso de terem carros, muito mais homens possuem carros comparado com as mulheres. E as mulheres usam mais o táxi ou o transporte público. É importante isso porque vemos que quando a gente fala de mobilidade sustentável, ativa, de pedestres, falamos de mulheres e crianças, que são as que mais caminham na cidade do México. Fizemos essa análise, separamos entre homens e mulheres e vimos o que acontece quando falamos em segurança viária. Chama atenção o que vimos na cidade do México. No caso das lesões, vimos que 3 de cada 10 lesões, ou casos de colisões, incluem mulheres. E no caso das vítimas fatais, 2 de 10 são mulheres. Isso soa um pouco habitual numa cidade como a nossa. Sabemos que os homens participam mais nos acidentes, mas se a gente analisar especificamente o que acontece
em faixas etárias, em tipo de veículo. No caso das mulheres, há mais crianças mulheres, são as que mais morrem na rua. Isso tem a ver com idade. Sabemos que mais mulheres e crianças e mulheres mais velhas são os que mais caminham. Analisando o tipo de veículo, vemos que as mulheres caminham mais e são as passageiras dos ônibus e são elas que mais morrem comparado com os homens. Isso está relacionado com o tipo e o padrão de mobilidade que temos na cidade do México. Por isso, temos que investir em melhores calçadas, melhores cruzamentos, melhorar a infraestrutura para aqueles que caminham e deve ser inclusiva essa infraestrutura. Se é inclusiva para crianças e mulheres, isso tornará as ruas mais seguras. Esse programa foi implementado recentemente no México, é um programa relacionado com a segurança viária com visão de gênero. Temos que melhorar a mobilidade dos pedestres, ter uma infraestrutura mais segura, mas temos que fazer uma reconfiguração das cidades para ter melhores espaços para as mulheres, para as crianças e espaços seguros para todos. Temos um programa, Caminhar Livres, Caminhar Seguros, é uma política de gênero que está promovida pelo nosso Ministério do Gênero, focada na segurança das mulheres e crianças no espaço público. Inclui certas melhoras na infraestrutura para que não só seja seguro no nível das mulheres quando caminhamos nas ruas e de noite, por exemplo, que tem pouca luz e nos sentimos pouco seguras. Isso inclui a melhora da infraestrutura que está nas ruas. Nesse caso, por exemplo, pintamos as faixas de pedestres, melhoramos os cruzamentos, as interseções, damos acesso universal a todos e todas, aumentamos a quantidade de postes de iluminação, que é importante na segurança viária porque permite ter um melhor entorno. Caminhar, vemos que há muitas mulheres aqui nesse evento e sabemos que a percepção de um espaço seguro é diferente no caso das mulheres. No México, 9 de cada 10 mulheres sentem que não estão caminhando por um espaço seguro nas ruas. Também se reconfiguram as faixas para carros, os espaços que são necessários para fazer o cruzamento das ruas e não é apenas seguro para reduzir os crimes de gênero, mas também tem um impacto na quantidade de pessoas que morrem. Ou seja, se reduz essa quantidade, temos uma melhora nos cruzamentos de peatones e intervimos na cidade de México em 117 cruzamentos e nesse programa Caminhar Seguros, Caminhar Livre participaram, digamos, incluíram 222 quilômetros da cidade do México com essa visão de gênero. No caso dos cruzamentos, observamos uma redução de 32% das mortes, aí intervimos e modificamos a infraestrutura de pedestres no México. Sabemos que isso funciona, sabemos que quando a gente investe numa melhor infraestrutura, com uma visão de gênero para mulheres e crianças, vamos acabar melhorando a situação para todos. Temos ruas com pouco trânsito, melhoramos o espaço público, vocês podem ver que as mulheres e as crianças podem caminhar de forma segura, se sentir livres de caminhar pela rua ou andar de bicicleta por essas ruas da cidade do México. São intervenções que fizemos no ano passado, fizemos uma reconfiguração das ruas, porque queremos que as ruas tenham menos trânsito ou que seja mais lento. Fizemos um redesenho das ruas também. Aqui temos cruzamentos para pedestres que costumavam estar, passaram para estar no nível da rua. Isso é importante porque ter que passar por essas pontes aéreas acima das ruas não era seguro porque eram locais fechados e nos davam a sensação de insegurança. Estando na rua, caminhando pela rua, a gente não tem que subir e descer dessas pontes para pedestres. Estivemos tirando esses cruzamentos para pedestres em altura
esses cruzamentos. Eu acho que foram retirados 10 dessas pontes, foram retiradas e se fez uma intervenção na rua, no cruzamento, uma visão de gênero, não apenas de segurança viária. Na cidade do México, temos uma brecha de gênero no caso dos ciclistas. Apenas 22% das viagens em bicicleta são feitas por mulheres. Fizemos uma análise com entrevistas para muitas mulheres, ciclistas e não ciclistas, para tentar entender qual era a estratégia que podia melhorar a quantidade de mulheres que andam de bicicleta pela rua. E a resposta de todas as mulheres entrevistadas foi: precisamos de uma infraestrutura mais segura, precisamos de ciclovias seguras. Esse é um mapa que mostra como ampliamos a rede para ciclistas nos últimos 2 anos. Passamos de 251 quilômetros a 432 quilômetros em ciclovias. Agora temos uma rede verdadeira de ciclovias. Isso é muito bom porque podemos ver as pessoas, as mulheres, as crianças andam mais seguros pela cidade e queremos aumentar a quantidade de mulheres que andam de bicicleta. O nosso objetivo é duplicar a quantidade de mulheres que andam de bicicleta nos próximos anos na cidade do México. Isso é importante porque, tendo ruas mais seguras, podemos então fazer essas viagens de cuidado, essas viagens de bicicleta, permitindo que as mulheres desfrutem das instalações para as bicicletas na cidade do México. Aqui temos a Avenida Insurgentes, que é uma das mais largas do mundo e da cidade do México. Aí vamos construir uma ciclovia de 40 quilômetros. Isso surgiu durante a emergência da Covid e vamos construí-la para que fique permanentemente. Vamos fazer uma faixa para bicicletas e uma faixa para VRT. Será uma das avenidas mais completas, podemos dizer, no nível da mobilidade. Temos diferentes programas para ciclistas. Nos últimos anos, percebemos que as mulheres adultas entre 45 e 60 anos não aprenderam a andar de bicicleta porque era considerada uma atividade de homens. Então, quando vemos a brecha de gênero quanto a ciclistas, sabemos que entre as crianças não há essa brecha, são 50 e 50, mais ou menos, as crianças que andam em bicicleta, mas no caso das mulheres adultas, 75% das mulheres das pessoas que aprendem a andar de bicicleta são 75% mulheres e 25% homens. Então temos escolas para ensinar as mulheres que querem aprender a andar de bicicleta na cidade do México. Sabemos que o nosso programa são ruas abertas, é uma das melhores formas que as mulheres tenham confiança para andar de bicicleta em ruas que não são para carros. Então, assim, podem perceber essas mulheres que podem percorrer essas distâncias de bicicleta. É um dos programas mais importantes que temos para a promoção da utilização da bicicleta, que também é útil quando temos ciclovias permanentes. Por último, temos que melhorar o trânsito público, o transporte público, temos que melhorar uma renovada estratégia integral do transporte público. Investimos já em áreas de baixa renda, com transporte de alta qualidade. Temos um novo sistema de ônibus elétricos. Ter transporte público de qualidade é a melhor estratégia para ter carros sustentáveis, viagens mais inclusivas, que incluam as pessoas das cidades e as áreas de menos renda da cidade. Logicamente, também é a melhor forma de reduzir o uso de veículos na cidade. Queremos que utilizem o transporte público, que usem as bicicletas, que caminham, porque se sentem seguros e escolham essas opções como forma de transporte principal na cidade do México. Muito obrigado. Espero que
possa dar a ideia de como tentamos melhorar a segurança de crianças e mulheres na cidade do México. Muito obrigado pela sua atenção, pelo espaço para compartilhar essa experiência hoje. Muito obrigado, Fernanda. Excelente. Temos muitos comentários no chat. Enviem perguntas, vamos respondê-las depois das apresentações. Agora vamos passar para Cláudia, de Bogotá, está nos explicando o que é que elas estão fazendo com as bicicletas. Bom dia a todos, eu vou compartilhar minha tela. É um prazer tê-los aqui e compartilhar com vocês esse projeto que temos com a Colômbia. Esse projeto é Eu Moro, Eu Vivo, a Minha Rua. É oferecido pela Fundação Wagner e Cidades para Adolescentes. Um dos objetivos principais é melhorar a saúde dos adolescentes através da sua participação na criação de rodovias e espaços públicos para promover seus direitos de saúde e de cidades saudáveis. O que é a saúde? A saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social total. Isso é o que estamos tentando fazer com a planificação urbana em nossas cidades. Todos conhecemos os benefícios de andar de bicicleta. Sabemos que aumenta a atividade física, nos protege de doença cardíaca, também pode melhorar nossa atividade social, pode diminuir os níveis de estresse, de pressão, pode aumentar a nossa saúde mental. Também há muitos motivos pelos quais as pessoas não usam a bicicleta, então quisemos tentar entender por que muitas pessoas não fazem, o que é que limita a sua mobilidade, o acesso a determinadas áreas. Então, disseram que, por exemplo, são indicadores de risco, que podem ser agrupados no setor viário. Quando falamos de risco ambiental, também falamos de fronteiras invisíveis, cheiros, muito lixo, tudo que basicamente modifica nossa viagem. Então, o que queremos fazer é também promover o uso de bicicleta e melhorar a saúde. Mas também queremos abordar esses riscos para melhorar a saúde. Quando trabalhamos sobre isso, quando diminuímos esses riscos que se afrontam quando usamos a bicicleta, reduzimos o estresse, melhoramos a integridade dos ciclistas e promovemos o acesso às cidades. Queremos que mais pessoas usem a bicicleta. Esse é o projeto que eu queria dividir com vocês, é a Rota Saudável em Palmira. Trabalhamos com o Instituto World Resources Institute, começamos em setembro. Há 2 meses que estamos trabalhando nesse projeto. Para vocês tiverem uma ideia, Palmira é um pequeno município em Colômbia, perto de Cali, a 27 quilômetros de Cali. Tem mais de 330 mil habitantes e tem muita história o uso da bicicleta. Uma grande porcentagem da população tem bicicleta comparado com Bogotá, onde 6, 7% do uso de bicicleta é compartilhado. No caso de Cali é muito alto, mas só 20% são mulheres no uso dessas bicicletas compartilhadas. Isso é o que descobrimos. A cidade é uma cidade muito bonita. O que queremos fazer com esse projeto é engajar os jovens para usarem essas rotas e também melhorar a saúde, não somente saúde física, mental, social, mas também promover a sustentabilidade, a atividade física, a segurança e ter uma perspectiva de gênero. Então, para engajar a juventude, fizemos muitas enquetes, 1.700 jovens, perguntamos quais eram esses
lugares nos arredores que eram atraentes para eles. Muitas pessoas estavam interessadas na área do estádio, por exemplo, e também muitos em um parque aquático. Então, começamos a percorrer essa rota a pé para ver quais eram as dificuldades que eles afrontavam todo dia com a bicicleta. E decidimos dividir o projeto em duas fases. Eu vou falar da primeira fase, que na verdade começa amanhã. Nós queremos conectar um dos parques, o Parque de Las Brujas, com o estádio e uma universidade aqui, essa primeira etapa. Mas analisamos as necessidades da juventude para poder priorizar como seria a infraestrutura e também para garantir que isso não fosse apenas um trecho independente do resto da rede, que estivesse conectado, esse caminho que estivesse conectado com a rede ciclistas da cidade. Então, em termos de segurança viária, nós determinamos a velocidade, o limite foi estabelecido em 30, mas os carros chegam até 70. Temos um problema de excesso de velocidade, vemos também o uso territorial, o largo das faixas, que tipo de ciclistas temos nessa rota, que tipo de veículos. Como vocês podem ver aqui, à direita, temos uma grande proporção de bicicletas, quase 8%, e também temos uma grande parte de motocicletas. Então, o que queremos fazer com o prefeito também é tratar de melhorar a infraestrutura para poder fazer com que muitas pessoas passem da moto à bicicleta. Então, isso aqui para mostrar apenas o design. Isso aqui é parte do percurso, aqui está o estádio, a infraestrutura segregada em ambas as direções. E também eu vou mostrar um pouco sobre a questão da segurança pessoal. Quando fizemos a enquete, nós perguntamos para os jovens e a comunidade por que não usavam a bicicleta e diziam que era muito escuro pela noite. Então, fizemos uma auditoria de iluminação e descobrimos que, por exemplo, há árvores muito grandes que tapam as luzes. A luz não necessariamente é ruim, mas algumas lâmpadas estavam quebradas, algumas árvores bloqueavam a luz. Então, trabalhamos com a cidade para melhorar essa questão. A respeito da perspectiva de gênero, vemos uma estrutura segregada em todo o caminho. Quando temos estrutura segregada, podemos aumentar a quantidade de mulheres que usam a bicicleta. Essa foi uma das coisas que tivemos em conta para aumentar a quantidade de mulheres que usam a rota. Também estamos fazendo uma campanha de conscienciação sobre assédio. Como vocês podem ver aqui no quadro, perguntamos para as moças se esse era o motivo pelo qual não andavam de bicicleta. Muitas disseram, as que estão em lilás, muitas disseram que sim, possivelmente essa era uma das grandes razões pelas quais não andavam de bicicleta, o assédio nas ruas. Então, faremos uma campanha de conscienciação sobre assédio na rua. E também é um tipo de violência contra a mulher, para conscientizar sobre isso. Para incluir os jovens também na implementação da rota, fizemos uma sessão de urbanismo participativa, onde os jovens, as crianças, pintavam parte do caminho. Essas são aqui algumas imagens. Na verdade, isso foi há uns dias. Vemos aqui, tiramos fotos para vocês verem que há mulheres que já estão usando essa rota. Temos uma segregação do outro lado. Obviamente, a segregação aqui tem amarelo. Teremos dos dois lados a segregação para proteger os limiares. Esse seria o design final. Esse é o projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Natália. Desculpe que eu me enganei e te disse Cláudia. No começo, agora sim, vamos escutar a Cláudia, que nos contará sobre como fizemos essas iniciativas e como colocamos essas iniciativas no radar das cidades e dos municípios. Muito obrigado. Obrigada, Fernando, Natália. Que bom ver todas as mudanças que estão acontecendo tão rapidamente. Bom, vamos começar. Eu quero compartilhar com vocês da WRI o que nos preocupa, né, no sentido da mudança climática. O setor de transporte é responsável por 24% das emissões de gases de efeito estufa. Então, há muito trabalho para se fazer. Vamos relacionar essa agenda com a segurança viária. Eu quero mencionar 2 dados dessas estatísticas que vêm da OMS. A número 1 tem a ver com os jovens, as crianças. A primeira causa de morte para as crianças de menos de 14 anos, dos jovens de menos de 14 anos, é acidentes de trânsito. Pensem na desigualdade que isso significa. E também 54% das mortes em acidentes viários são pedestres, ciclistas, motociclistas. Sabemos que, na medida que os países melhoram sua economia, seu desenvolvimento econômico, também tendem a diminuir seu nível de atividade física. Aqui na China, vemos que em 18 anos o nível de atividade física caiu 45%. É um tema muito importante, tanto que essa geração de crianças terá uma expectativa de vida menor que seus pais. Essa é a primeira vez em 100 anos. E é devido a como estamos construindo as cidades nas que moramos. Obviamente, temos medo de mandar nossas crianças a brincar na rua. Estamos também respirando um ar contaminado. 92% das pessoas no mundo respiram ar de má qualidade. Durante a Covid-19, bom, isso significou muita pressão para a saúde mental. Como vocês veem, esse aqui é um estudo feito no Reino Unido, onde vemos a diferença entre 2017 e 2020 em meninos e meninas em diferentes grupos de idade. Vemos como aumentam os problemas de saúde mental. As crianças em casa que não vão para a escola. Sabemos que a criança necessita atividade física, é muito importante para eles. Esse aí é um caso em Lima. Estamos trabalhando com a cidade de Lima para ver como podemos criar áreas de escolas que sejam seguras. Esse foi um caso muito interessante. É difícil ver que a maioria das crianças que morrem nessas áreas morrem na época de férias, porque não tem espaço para brincar. Moram em apartamentos pequenos e devem brincar na rua. E é por isso que são vítimas de acidentes de trânsito. Então, pensem na pressão que suportamos os seres humanos em termos de saúde pública, transporte e Covid-19. As mortes anuais por acidente de trânsito é de 1.350.000. As mortes anuais pela má qualidade de ar aumenta todo ano, agora está em 7 milhões. São mortes por conta da má qualidade do ar. Em termos de falta de atividade física, temos 3.200.000 mortes. Tudo isso, todo ano, dá um total de 11 milhões e meio de pessoas que morrem todo ano de maneira silenciosa. Se compararmos isso com a Covid-19, que nos obrigou a mudar a nossa vida, podemos ver que o primeiro ano da Covid tivemos aproximadamente 1.300.000 mortes. E nos 2 anos que leva a pandemia,
já superamos 5.151.000 pessoas mortas. Então, vocês podem ver essa grande diferença de como reagimos a essa questão. Mas, ao mesmo tempo, estamos afrontando outras causas de morte. Em termos de gênero, eu acho que Fernanda nos deu uma apresentação brilhante. Isso aqui é em Bogotá, para vocês verem que é exatamente o mesmo. As mulheres tendem a caminhar mais, tendem a fazer trechos mais curtos, e elas são as que estão mais representadas nos acidentes de trânsito como pedestres. Então, ter uma agenda que não ignore as mulheres, como está fazendo o México, é absolutamente fundamental. Se vocês quiserem conseguir os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é importante para a nova década de ação, temos que nos concentrar na segurança viária. Aqui vocês podem ver os objetivos de desenvolvimento 1, 4, 5, relacionado com as mulheres, 8, 10. Todos eles estão conectados com a segurança viária. Temos que ter transporte mais seguro, acesso mais seguro para as mulheres. Necessitamos educação. Mas não é possível que a primeira causa de morte entre as crianças seja os problemas de segurança viária. O objetivo 3 também está relacionado com a saúde pública. O objetivo 11 com as cidades mais inclusivas, proteção para os usuários vulneráveis das ruas, em termos também de mudança climática. Então, o tema da segurança viária durante todos esses anos esteve em compartimentos estancos. E pensamos que segurança viária é o mesmo que um band-aid. Tentamos mudar uma coisa, mudamos uma intersecção porque reparamos outro canto, mas não é assim. Se nós tivermos 1.350.000 pessoas que morrem, é porque é um problema estrutural. E também está prejudicando muitos países, especialmente os mais pobres. Então, agora vamos falar de ações nos 3 minutos que vêm. O problema que começa é aqui, nas cidades que planejam e desenham só para os carros. Por isso é que falamos justamente dessas cidades, né, que muitas vezes têm pontes para pedestres, para os carros poderem circular a toda velocidade. Necessitamos planejar. Se tivermos que reduzir a mudança climática, esse não é o modelo a seguir. O modelo a seguir é através de caminhar, usar a bicicleta, usar meios de transporte em massa. Então, eu proponho esse grupo de indicadores porque eu acho que nos ajuda a medir o que temos ou o que queremos conseguir. Primeiro, temos que controlar nossas reduções de dióxido de carbono. E falo de emissão zero, como se falou agora na COP. A combinação de modos de transporte, Fernanda, Natália falaram da cidade de México e de outras cidades na Colômbia, tiveram uma mudança muito importante. 90% das pessoas caminham, andam de bicicleta ou usam transporte em massa. Essa é uma política ideal para a mudança climática. Mas, com um comentário, deve ser uma opção e não algo que fazemos porque não temos outra alternativa. Então, temos que colocar nossas vidas em risco e caminhar, andar de bicicleta. Nos sentimos muito incômodas como mulheres por questões já conhecidas. A segurança é fundamental aqui. Ter redes seguras para pedestres e ciclistas, temos que ver aonde quer ir as pessoas. Podem ir para qualquer lugar, para qualquer ponto da cidade. Temos redes, temos que pensar de uma forma mais integral. A percepção dos serviços, as crianças, os idosos, as mulheres, como se sentem quando usam transporte público? Mas quais são os números? Segue morrendo?
é qualidade do ar. Temos que reagir a isso. Não podemos continuar com essa má qualidade de ar que está nos matando de maneira silenciosa. A acessibilidade tem a ver com equidade e é uma possibilidade para que todos nós possamos ter acesso ao desenvolvimento econômico, atividade física, definitivamente temos que considerar isso. E a saúde mental das crianças, que é crucial durante a Covid-19. Isso é tudo, agradeço pela sua atenção e é um prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, Cláudia. Temos uma pergunta aqui de Leandro Perillo, que diz: tem a ver com o que você falou. Você falou de indicadores que devemos utilizar para definir o progresso e as prioridades. Leandro pergunta, no caso da cidade de Lima, o que se usa para avaliar os entornos em termos de segurança de diferentes categorias de uso? Eu queria perguntar para a Fernanda como fazem isso no México. Tem alguma forma de avaliar? Ou analisam algum tipo de indicadores para categorizar o entorno e classificar o entorno como seguro ou não seguro para as mulheres? Olha, nós temos uma avaliação liderada pelo Ministério das Mulheres no México. Foi feito um levantamento e perceberam quais eram as áreas em que as mulheres se sentiam mais inseguras dentro da cidade e também analisaram os índices de delito em cada rua, baseado nesses índices. Então, analisaram isso e compartilharam resultados de segurança viária, quantos acidentes ocorriam nesses espaços. E agora estamos fazendo uma avaliação depois de um ano dessas intervenções e foi controlado o índice de delito, se reduziram em 23%, quantidade de mulheres que sofrem esse tipo de problema nas ruas. E tenho que acrescentar uma coisa importante. Colocamos botões antipânico em todas as intervenções. Então as mulheres se sentem seguras se tiverem qualquer problema na rua. Se você está sendo assediada, você pode apertar o botão de pânico e chamar a polícia assim. Estamos trabalhando numa estratégia integral com o Ministério das Mulheres, o Ministério de Obras Públicas e o Departamento de Mobilidade. Other cities as well. Há outras coisas que podemos fazer em outras cidades. Em Londres há um exercício muito interessante que mede a acessibilidade ao transporte público. Foi inicialmente um exercício acadêmico para tentar entender o transporte em toda a cidade e agora faz parte das regulamentações de planejamento. Temos que considerar esses indicadores. Eu acho que é um grande assunto, uma grande questão, um grande tema e podemos fazer muito quanto a isso. Mas a Cláudia falou da importância de fazer esse tipo de coisas. Temos outra pergunta aqui sobre a relação entre os diferentes níveis de governo político, locais, das cidades e com que nível de poder se consegue uma melhor intervenção. Não sei se a Fernanda quer responder, mas eu sei que Bronwyn vai falar disso na próxima sessão também. Talvez a Fernanda possa explicar isso, como fazem lá no México, com a administração do governo local. Bom, nós temos o governo central e os governos locais. Trabalhamos com eles porque são responsáveis pelas ruas locais. Então, temos que compartilhar esse trabalho para intervir nas ruas locais e o governo da cidade do México intervém também nas ruas maiores na cidade do México. Eu acho que nos últimos anos a agenda de segurança viária foi cada vez
vez mais importante quanto aos espaços públicos da Cidade do México. Agora temos os congressistas interessados, os governos locais, os ativistas, as ONGs e o governo da Cidade do México, que criou também uma nova área de administração. Então, acho que cada vez mais estamos cientes do que é a agenda de segurança viária no México. Incluímos indicadores em diferentes projetos que não apenas têm a ver com segurança viária, mas também com outras questões. Na semana passada fizemos um workshop, parte da iniciativa Safer City Street, e vimos que em Londres o diretor de Transport for London destacou a importância do que eles chamam as pequenas administrações locais, porque é lá que estão os problemas e, em geral, são feitas intervenções de baixo custo que ajudam a segurança viária. Sem essas intervenções, as cidades sofrem mais, né? No nível nacional também. Cláudia, você quer acrescentar alguma coisa? Rapidamente, sim, eu queria dizer que Netherlands have just put out a series no of governo da Holanda publicou diferentes papers sobre os investimentos em descarbonização, por exemplo, com o Whirlwind, que participou em um deles, So what we have found de mobilidade ativa, que tem vínculo com a segurança viária. O que vimos é que quando um governo nacional realmente prioriza a mobilidade ativa, pode gerar mudanças enormes. Vimos no Peru como o ministro do Transporte actions in 400 designou dinheiro para a Covid-19 em 400 municípios que tiveram acesso a esses benefícios. Na Irlanda, por exemplo, resolveram que 20% do orçamento será alocado para mobilidade ativa, para fomentar o uso da bicicleta. Estamos falando de milhares de milhões de euros por ano. Portanto, realmente é o governo nacional que pode gerar essa mudança tão importante. Muito obrigado. Natália, eu queria incluir você nesse debate, porque já tem uma pergunta que foi feita na parte da sessão de perguntas e respostas. A Fernanda já respondeu um pouco, mas isso tem a ver com a iluminação que você falou na sua apresentação. A melhora do entorno para as mulheres, a redução do delito e o assédio. A pergunta diz quanto podemos atribuir a melhora das condições à iluminação, comparando com outras medidas para melhorar a sensação de segurança, por exemplo, nos cruzamentos, nas pontes para pedestres. Bom, nesse caso, o que fizemos foi nos basearmos nos levantamentos que fizemos para entender as razões pelas quais as mulheres não andam de bicicleta na nossa cidade. Elas falavam que eram locais muito escuros, tinham medo pelo assédio sexual. Estamos tratando esse tema. Não temos os resultados ainda, porque oficialmente isso será lançado amanhã. Estamos trabalhando ainda, mas temos informação, compilamos muita informação sobre o uso atual do corredor, digamos, e podemos compará-lo, digamos, antes e depois com as mulheres que usam esse corredor. Achamos que essas medidas de segregação, separação, iluminação e luta contra o assédio de rua pode aumentar a quantidade de mulheres que usem esse corredor. Fernanda, você quer falar mais alguma coisa sobre a informação que você tem do México? Eu acho que o Ministério das Mulheres tem toda essa informação específica sobre o impacto da iluminação, mas chama atenção quanto uma boa iluminação pode mudar a experiência na rua. E também tem um impacto na segurança viária. Há muitos acidentes que acontecem em locais escuros. Então, eu acho que uma boa iluminação não apenas melhora a experiência das mulheres, reduz a percepção de insegurança, mas também nos ajuda a ter uma melhor segurança viária. Eu acho que o Ministério das Mulheres tem essa informação registrada graças às intervenções que já fez. Temos um comentário da Emma que diz que acha que as luzes
que instalaram na cidade do México foi muito melhor do que em outras cidades que têm cruzamentos escuros, locais escuros, que são reconhecidos como problemas específicos. Nos slides que você mostrou, me chamou a atenção que talvez vocês tenham um enfoque mais conservador em termos dos cruzamentos, branco e preto, não há muitas cores. Isso se contrapõe com o que vimos em Cali e com o que vimos em Fortaleza, né? Veremos em Fortaleza, né? Que usa muitas cores. No México costuma ser tudo muito colorido, né? Mas pelas fotos que vimos parecem mais tradicionais, né? Well, we use just the white painting that it's thermoplastic and it has this. Sempre usamos tinta branca, termoplástica. I don't know the exact name. É uma pintura, não sei como se fala Que em sirven para inglês. con reflejante. That's the only thing that we have implemented in Mexico City, but Okay, so maybe it looks better at night. Isso é o que implementamos. Talvez se vê melhor de noite do que de dia. Muito obrigado. Talvez possamos voltar a tratar esses temas mais para frente. Mas agora eu quero passar rapidamente para o segundo painel e depois vamos falar. Vamos ter o espaço de debate. Então, vamos passar para a segunda, as 3 apresentações que temos de Rowan Cholton, que é da Fundação Walk 21. Ela vai falar de sua experiência na melhora das cidades na Europa e a segurança viária na Europa, vendo o que está fazendo numa cidade muito local, digamos, né? Vamos falar também da América Latina com Paula Tapia, chefe da Divisão de Infraestrutura e Transporte no governo da região metropolitana de Santiago. E depois vamos falar a Hannah Silva, que é planejadora urbana e arquiteta do município de Fortaleza. Ela vai falar de diferentes princípios que implementaram para tornar as ruas seguras para crianças e para todos em geral. Rowan, a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite para fazer parte desse workshop. É um prazer para mim compartilhar, que para mim é bem estranho, digamos. Vamos ver se eu posso compartilhar minha tela. Dá para ver? Bem. Eu quero falar sobre como podemos utilizar a segurança viária para implementar melhoras. Escutamos a Cláudia e outras pessoas falando das grandes questões e os benefícios e os fatores que devem ser considerados quando analisamos tudo isso, mas quero começar com um exemplo muito local. Costumo começar assim: essa aqui é minha rua, a rua principal onde eu moro. Eu conheço muitas cidades, procuro inspiração nelas, mas esse exemplo local eu acho que é muito inspirador. Essa é uma rua muito popular, com muito trânsito, e é uma rua com muito trânsito. Então temos um departamento de transporte nacional, depois no nível da cidade e no nível do município, e depois no nível de municípios menores. O que acontece é que o conselho da cidade tem que pensar no movimento do trânsito. Nessa rua local temos muitas lojas, muitos pedestres que se movimentam, se deslocam, e há um grupo local que está tentando melhorar o espaço público para torná-lo mais bonito e mais seguro. Há muito tempo estão tentando fazer pequenas melhorias, trabalhando com os governos locais. Os comerciantes da rua acreditam que os clientes chegam nas suas lojas de carro. Essa é a mesma rua. Eu entro no Google Maps porque eu posso, digamos, ver a cidade como era antes e posso ver as épocas prévias das intervenções. O que vemos aqui, na minha cidade começaram a fazer muitos trabalhos e vimos que 50% dos clientes dessas lojas chegavam a pé. Mesmo quando mostramos essa informação para os comerciantes,
eles acreditavam que a maior parte das clientes ia de carro. Então, se a gente tirar o trânsito de carros, de veículos, destruiríamos o comércio deles. Então, se as pessoas podem caminhar até a rua principal, provavelmente cheguem. E se estão de carro, provavelmente vão para outro local mais tranquilo. Então, falando no que podíamos fazer, o que podia acontecer, os engenheiros de segurança viária falaram: bom, estamos fazendo intervenções pela segurança viária e não são negociáveis. Temos a segurança viária e temos que tratar o assunto. Isso foi feito pela comunidade local. É uma intervenção de segurança viária focada no trânsito. O que eles queriam fazer era colocar 3 ilhas centrais para que as pessoas pudessem atravessar essa rua principal. Houve certa comunidade local que se apresentou e fez campanha, ficou interessada pelo que acontecia e conseguimos negociar diferentes intervenções com uma melhor acessibilidade para as pessoas. Nessa imagem, não vamos ver a animação, vocês podem ver aqui que temos uma esquina gerada nesses círculos. Então, em vez de colocar cartazes, acrescentamos essas esquinas. Isso transformamos e criamos espaço público mais viável, mais utilizável. A seta azul mostra a distância de cruzamento original e a laranja mostra a distância de cruzamento atual. Como resultado, aqui vemos fotografias que eu tirei na rua. Podemos ver que a comunidade colocou estacionamento para bicicleta, caixas que foram intervidas de forma artística e também há um cartaz com história local. Então, se gera uma sensação de pertencimento, de história e, logicamente, as pessoas podem atravessar por aqui. Não colocamos plataformas, mas é uma batalha que vencemos, pelo menos. Essa é outra visão do corredor. Vejam que é uma rua transitada por caminhões de entrega. Tentamos eliminar esse tipo de trânsito, não foi aceito, mas sim conseguimos fazer uma pequena faixa. Então a gente pode fazer com que as pessoas se aproximem da linha do estacionamento para cruzar, atravessar de forma mais segura. Aqui cortamos a esquina para que as pessoas tenham mais visibilidade. Aqui há uma rua lateral. Essa senhora de azul está atravessando de forma incorreta. As pessoas costumavam estacionar aí, mas colocamos uma planta, um vaso, e agora é acessível para todos. Essas são intervenções de baixo custo que nos permitem maior segurança. E vou finalizar com esse exemplo da minha rua. Aqui vocês podem ver uma pequena ilha de trânsito para que os pedestres possam parar aí e retomar o cruzamento depois. Isso permite que o trânsito seja gerido nessa distribuição que temos aí. Circunvalação. É um trânsito que passa velozmente em diferentes direções, mas isso não é suficiente. Se a gente vai fazer um bom investimento, vamos fazer isso aqui. Então, ampliamos a ilha, colocamos plantas, isso permite que as pessoas possam atravessar e dá espaço para chegar a essa loja daqui. Aí também colocaram plantas, aqui fizeram melhorias. E isso foi utilizado com um orçamento mínimo. Quando chegou a Covid, foi retirado o espaço de estacionamento e se deu mais espaço para que as pessoas pudessem caminhar e desfrutar da rua principal. Como resultado disso, e é por isso que eu quero mostrar para vocês, porque eu quero mostrar como podemos fazer grandes diferenças com diferentes
com pequenas questões. E depois temos que subir nos níveis de governo e cada vez que fazemos intervenções em segurança viária, com investimentos em diferentes bairros, temos que considerar as necessidades da comunidade local para gerar expectativas e cumprir essas expectativas. Como falamos em muitas cidades da América Latina, eu queria falar sobre Medellín, na Colômbia. Aí implementamos um projeto numa parte pobre da cidade, esquecida pela autoridade local. O que fizemos foi identificar em todos os pontos vermelhos onde estavam as preocupações para as crianças que iam para a escola. Colocamos esses pequenos cartazes que parecem pirulitos, demos para as crianças e eles identificavam as questões e as preocupações que tínhamos. São pontos seguros, interagem com o trânsito, com melhores cruzamentos, evitar ruas com alto trânsito. Isso permite que as pessoas possam chegar a seus serviços locais de melhor forma e melhorar as instalações disponíveis, ampliando essas calçadas. Isso foi fundamental para as crianças, para que possam chegar seguros às suas escolas. Aqui temos o sinal fechado e aberto, a mudança da percepção, não só em termos de segurança, mas também de como desfrutam e da comodidade. Implementamos isso também em Dublin, trabalhamos com o Departamento de Transporte da Irlanda. Sabemos que as mulheres tendem a caminhar menos porque não se sentem seguras, então estamos trabalhando com esse ministério para poder implementar esses princípios de gênero, acesso e equidade nas intervenções que fazem. Um dos motivos pelos quais eu acho que ignoraram essas questões, por exemplo, na minha cidade, é porque historicamente se valorizou muito mais as viagens de longa distância que os de curta distância. Quando vemos essas pirâmides, vemos que a percentagem de viagens feitas tem como maioria as viagens curtas, não são viagens locais. São importantes, são mulheres que usam o transporte público, crianças que vão para a escola, mas as políticas, o apoio, o dinheiro, as políticas se concentrava tudo nas viagens mais longas. Gostaria então de encerrar pensando nesses triângulos, nessas pirâmides e como vemos isso na cidade, a qualidade. Essa imagem, com certeza, vocês já conhecem, fala sobre como deveríamos priorizar os usuários no design das ruas. Primeiro tem que estar os pedestres, mas não só tem a ver com uma questão de movimento, mas também com a qualidade do espaço, carros, árvores, cartazes. Se realmente quisermos que essa seja uma realidade nas nossas cidades, deveremos criar espaços seguros para abordar todas essas dimensões. Escutamos falar da saúde mental e, na medida que saímos da Covid, o modelo de trabalho remoto talvez já tenha chegado para ficar, mas continuamos necessitando ir para os locais, para os centros das cidades e necessitaremos que os bairros ajudem e apoiem as pessoas que trabalham em suas casas. E não só ajudar aqueles ou fomentar a mobilidade no centro. Conhecemos os exemplos do norte. Também temos investimentos que foram gerando uma redução absoluta das vítimas fatais de pedestres. Também o governo metropolitano de Seul não retirou ruas, mas sim acreditou que a segurança viária era um problema. Então, fizeram uma série de intervenções para melhorar a qualidade de pedestres nessas cidades, como, por exemplo, essa ponte, onde tiraram uma autoestrada e colocaram um parque, como a Cláudia disse, o governo da Irlanda designou 20% do orçamento de transporte. Estamos falando de 1 milhão de euros por dia para fomentar as pessoas que caminham e que andam de bicicleta. 1 milhão de euros por dia, é fabuloso! Imaginem as oportunidades que tem para implementar ali. Irlanda é um exemplo de liderança nacional. Necessitamos que os países copiem
essas iniciativas nos diferentes países. Temos que fomentar que os governos nacionais mudem as dimensões, porque os objetivos do desenvolvimento do milênio devem ser cumpridos. Nosso planeta necessita nosso comprometimento. Temos que, mais do que criar uma sociedade, temos que pensar no tecido social, no tecido urbano. Eu vou finalizar com essa imagem maravilhosa. No ano que vem, nos reuniremos ali, com o oferecimento do governo nacional, e falaremos sobre como podemos progredir com essa agenda. E aí vamos colocar o tapete vermelho para todos vocês participarem. Muito obrigado. Você nos levou para o difícil que é introduzir mudanças nos sistemas de transporte, mas é também fácil melhorá-lo, né? Em Gloucester, copiaram algumas coisas de Cali, aparentemente. Bom, aqui temos algumas perguntas que têm a ver com o design das marcas. Muitas vezes esse contexto, bom, isso é um conceito novo, né? A última vez que eu estive em Dublin, não conseguíamos atravessar a rua por conta dos sinais, que duravam muito pouco tempo, ninguém conseguia chegar. Do outro lado, bom, passamos com a Paola, eles vão nos contar o que estão fazendo ali. Desde o governo municipal regional. Tem muitos problemas de coordenação com o governo nacional. Isso. Vocês me escutam bem? Muito bem. Isso. Bom, então, quero agradecer o convite ITF de parte do governo regional metropolitano, agradecer a todas e todos os que estão conectados nessa oportunidade. Eu sou Paula Tapia, vou comentar um pouco também a história como ex-ministra de Transporte e Telecomunicações do Chile. Para compartilhar boas práticas e experiência, tivemos a oportunidade de desenvolver no período de 2017 e 2018 em nosso país. Eu fui a primeira mulher ministra de Transporte. Nunca antes tinha estado uma mulher como responsável desse ministério. Isso também significa uma obrigação adicional do meu lado para avançar nessas políticas de mobilidade com perspectiva de gênero. Na atualidade, como vocês veem, me desenvolvo como chefa de divisão de infraestrutura e transporte do governo regional. Eu sou acadêmica e com muito orgulho sou fundadora de Mulheres em Movimento, que é uma organização internacional na qual, precisamente, na Alemanha, em Leipzig, ITF, nascemos já há 3 anos. Bom, o governo regional republicano, eu quero contar que no Chile é a primeira vez que assume um governador eleito, que vem de uma votação popular. Eu peço desculpa porque não conseguimos traduzir as apresentações. Estão em castelhano. Então, é a primeira vez que o governador regional é eleito. Antes era designado pelo presidente. Isso é importante porque temos diferenças entre o governo nacional, regional e local. Mas agora aparece essa figura eleita que, evidentemente, também vem constituir precisamente uma infraestrutura, equipamento e transporte. E, dentre outras coisas, o mandado desse novo governo regional é aprovar políticas, planos e projetos e ser um articulador entre os entes nacionais que estão por um lado e os locais. Estamos no meio, temos uma oportunidade única de poder gerar esse diálogo e essas alianças. E assim é como vemos desde o governo regional. Mas uma primeira pergunta quando vamos construir, e de fato estamos trabalhando nisso com diferentes colaborações internacionais, construiremos a primeira política regional, porque já não existe. Quando vamos construir essa política, nos perguntamos por que temos que construir. E a pergunta, na verdade, é desgarradora. Queremos construí-la porque aqui na capital de Santiago de Chile, só a 20 quilômetros de distância, uma mulher morre 16 anos antes, pelas diferenças do lugar, do ambiente, do meio ambiente e por problemas de mobilidade. Se esses 16 anos não nos chamarem a ação,
Imaginem como nação latino-americana, eu acho que esse número pode ser pior. Esses 16 anos fazem com que procuremos uma cidade mais justa e mais equitativa. Se a isso somamos tudo, por exemplo, os problemas sociais ao longo do mundo, não só acontece no Chile, aconteceu na Colômbia, no Equador, nos Estados Unidos, na França, em seu momento, nós temos que gerar a política de uma forma diferente. Os governos devem ler as pessoas e escutá-las de uma forma diferente. As fundações devem fazer o mesmo e a academia também. Por quê? Para esses 16 anos deixarem de existir. Eu repito, o estudo demonstrou que os principais problemas são acesso à saúde, falta de acesso à saúde, condições do meio ambiente e as longas horas que essas mulheres devem permanecer no transporte público por conta das distâncias que devem percorrer. E aqui há uma enquete de 2020, do ano passado. Uma média de viagem aqui na capital supera 11 quilômetros, que quase chega em 12 quilômetros, se estendendo em tempo de viagem, porque é muito superior a 1 hora e meia só de ida e 1 hora e meia de volta. 3 horas, sim? 3 horas perde uma pessoa todo dia em se locomover desde e para o trabalho. E aqui vocês veem dados da primeira parte do painel. No caso do Chile, 65% das mulheres se locomovem por questões de cuidado. É uma percentagem similar dos homens, 62,8%, que se locomovem, mas por trabalho. Quer dizer, os homens se locomovem do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Se sair tudo bem com eles, né? E as mulheres se locomovem em uma rede de viagens curtas, pequenas e para cuidar o outro. Eu não vou entrar em detalhe, mas isso é fundamental. Também utilizam muito mais o transporte público, por isso temos que gerar isso para elas. Um tema que não se comentou hoje tem a ver não só com a mulher usuária, passageira, mas também da motorista, que é motorista de transporte público. No Chile, as mulheres motoristas de transporte público em 2007, há pouco mais de 10 anos, eram 42, comparado com 18 mil homens. Vem você sair o quadro? Vermelho nem dá para ver, né? Geramos um programa para incorporar mais mulheres e medimos. E o último estudo de 2018, só para mostrar duas das características, as mulheres têm menos acidentes de trânsito quando elas dirigem o autobus, o ônibus, e as mulheres têm uma valoração superior na qualidade e no tratamento com seus passageiros. Eles se sentem melhor quando vem uma mulher motorista. Então, procuraram aumentar a quantidade de mulheres no transporte público. Por que liderar também? Falamos da segurança viária, mas também da segurança pessoal. Esse é um dado: 57% das mulheres evita viajar de transporte público pela noite. Há um dado que é pior. Em Santiago, a enquete de 2017 do Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, que foi realizado em Equador, Buenos Aires e Santiago do Chile. Santiago teve os piores dados, porque 9 de cada 10 mulheres tinha sofrido assédio no transporte público. 9 de cada 10. E, além disso, Santiago, que é a capital, está extremamente contaminada. 12% das mortes por contaminação acontecem no Chile. São números enormes, grandes alarmes que temos que mudar o transporte e a pirâmide invertida das Nações Unidas. O que estamos fazendo? Estamos elaborando essa primeira política regional de mobilidade e construímos esses 3 eixos, que seja inclusiva e integrada, que cuide das mulheres, dos meninos, das meninas, os idosos, que seja sustentável e saudável, com os dados que já havíamos, e que também seja inteligente e participativa, colocando à disposição todos os modos e tecnologias. E colocamos isso, esses pilares surgem da sociedade civil,
porque fizemos um processo de acompanhamento e participação cidadã que realmente poucas vezes aconteceu em nosso país. Nós começamos no Ministério em 2015 falar do tema de gênero, mas fizemos internamente, e eu acho que é chave. Podemos perguntar a fundações, às empresas, tem políticas de gênero? Como vou exigir uma política de gênero se eu mesmo não tenho horário flexível, não tenho uma unidade especializada em gênero? De onde se constroem os veículos? Quando nós trouxemos, porque trouxemos os primeiros ônibus elétricos em 2017, o primeiro que fizemos foi mudar a estrutura dos veículos, porque os veículos tinham cadeiras muito altas que estavam feitas para a média europeia e não a média chilena. E essa era uma falta de perspectiva de gênero na hora do design. E também as áreas de suporte estavam muito longe, as mulheres não conseguiam. Então, conseguimos liderar esse processo externamente. Fizemos campanha, elaboramos políticas de recursos humanos, tudo com abordagem de gênero. E depois, aprofundamos o programa de mulheres motoristas. Criamos um prêmio, um incentivo à melhor motorista, fizemos alianças estratégicas, porque muitas mulheres diziam: não podemos estudar para dirigir um ônibus porque não temos com quem deixar nossos filhos. Então, o que fizemos? Toda uma política em geral para mais mulheres poderem ser motoristas de ônibus. E estabelecemos obrigações contratuais para as empresas contratarem essas mulheres que estavam se preparando para serem motoristas. E assim, fizemos a primeira política de equidade de gênero e transporte no Chile e a primeira na América Latina, praticamente. Era uma política que é um roteiro que foi aprovado em 2018, que está disponível na página web do Ministério de Transporte e Telecomunicações. Criamos a mesa permanente de trabalho público e privada, criamos um prêmio para as mulheres, para salientar aqui a fundação, a academia, empresa, que se destacavam pela sua política de equidade de gênero. E o que estamos fazendo hoje no governo regional? Nessa mesma ideia da participação cidadã, reinstalamos uma mesa permanente de sociedade civil. Temos mais de 60 inscritos. Fizemos 3 ou 4 oficinas. Estou dizendo que nós assumimos em junho desse ano, 14 de junho até hoje, é o que eu vou contar agora. Então, isso faz com que as medidas não sejam dispostas, mas que sejam desde a cidadania. Eu sei que na Europa e em vários lugares do mundo acontece, mas fizemos um concurso no qual as crianças nos contaram como viam a cidade. Fizemos um estudo sobre mobilidade e cidade para ter esse diagnóstico atualizado e o resultado completo e o que podíamos tomar. E a propósito da apresentação anterior, estamos trabalhando em intervenções urbanas, particularmente zonas integradas. E aqui eu tenho um exemplo dessa área no qual chegam os ônibus, os táxis e todos os outros meios de transporte. E vocês podem ver como as pessoas atravessam a rua, colocando sua vida em risco. E aqui estamos trabalhando nesse momento para articular mais de 20 serviços públicos que têm alguma concorrência e que nunca tinham se sentado na mesa para conversar sobre como melhorar uma área específica. Esse trabalho é piloto, depois levaremos para várias outras partes, com participação cidadã, tem intervenções e também, evidentemente, tem medidas de segurança, não só de trânsito, mas também de segurança pessoal, porque está potenciando o trabalho com os policiais para diminuir os roubos e a criminalidade que acontece no ambiente.
Estamos fazendo um plano mestre de ciclovias, o mais ambicioso feito no último ano. Temos 400 quilômetros. A foto de 2021 são 400 quilômetros que a capital tem atualmente. Nosso plano mestre é chegar a 1.500. Nos próximos 2 ou 3 anos, esperamos poder colocar 200 quilômetros. Então, estamos vendo isso para o longo prazo, estamos executando essas novas ciclovias e estamos retomando projetos emblemáticos. Para quem conhece Santiago, sabem que temos o Mapocho, que é o rio principal, onde desenvolveremos esse projeto na cidade, convive com os pedestres e a bicicleta. É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Thank you very much, Paula. So you set the bar very high now for Mexico City to accelerate even further Muchas gracias. Vemos que tienen una vara bastante. to see who's going to win this competition long term. So without delaying anymore, Hannah Silva, Bem, vamos to Fortaleza, where passar para a Ana Silva. Ela vai falar sobre Fortaleza, a cidade de Fortaleza. Vou compartilhar minha tela. So I'm very happy to be presenting to you. É um prazer para mim estar aqui para apresentar a nossa experiência na cidade de Fortaleza. Esse é um projeto dirigido à segurança viária para crianças. Com esse programa, Caminho à Escola é um projeto que se iniciou em 2019 em todo o mundo. Como falado no primeiro painel, os acidentes de trânsito são a principal causa de morte entre as crianças de 5 a 14 anos. Nas cidades do Brasil, muitas crianças vão para a escola a pé e de bicicleta. Para mostrar para vocês o contexto, Fortaleza é uma cidade que está no noroeste do Brasil, com 2.600.000 habitantes, é a quinta cidade maior do Brasil. Os acidentes de trânsito são uma importante causa de morte. Antes de 2014, que foi o ano em que se iniciou a transformação aqui na cidade, por muitas ações vinculadas com mobilidade urbana sustentável e segurança viária, estamos em um processo de transformar a nossa cidade numa cidade nem tanto para os carros e mais para as pessoas. 55% dos estudantes vão para a escola caminhando em Fortaleza. Aqui temos uma imagem de como é esse percurso. Vemos as calçadas que não são acessíveis, as crianças caminham pela rua. Entendemos que esses deslocamentos ativos devem ser estimulados, mas é importante garantir a segurança das crianças enquanto fazem esses percursos. Falando em sustentabilidade, pensamos que é muito importante falar sobre como pode ajudar o urbanismo tático nesse processo, né? E falando disso, pensamos especialmente em 3 pilares, que são baixo custo. Implementamos um projeto usando principalmente materiais de baixo custo, como tinta. Tem também uma implementação rápida, em 3 dias, então 3 dias, uma semana, podemos implementar o projeto, mas tem a capacidade de ter um alto impacto na nossa comunidade. Então, esse tipo de implementação é importante porque servem como experimentação por parte da população antes de que seja construído permanentemente. Então, temos esse tipo de infraestruturas que talvez pareça temporário, mas implementamos esses desenhos para a cidade que são mais atraentes para as pessoas, porque tem cores. Isso faz com que o espaço para os veículos fique mais reduzido a respeito do espaço que tem as pessoas. Mas é uma implementação assim, se as pessoas não gostarem, podemos voltar para a situação anterior. Em geral, as pessoas pedem que seja permanente. Falando do programa de percursos para a escola,
Esse projeto começou focado nas crianças que vão para a escola, para que o percurso seja mais seguro. Começamos com um mapeamento da localização das escolas, que estão aqui em azul, organizadas por quantidade de alunos. Em vermelho, vemos a localização dos acidentes de trânsito que envolvem crianças. Então, se sobrepomos essas duas camadas, digamos, determinamos as áreas nas quais temos que intervir com elementos de segurança viária para que o percurso para a escola seja mais seguro. Essas áreas críticas geralmente estão em áreas de baixa renda, no subúrbio da cidade. Então, começamos a desenvolver algumas atividades com a comunidade escolar, fizemos visitas nos locais, trabalhamos com os pais, com as autoridades da escola, também com os professores e também com os alunos. Vamos falar dos resultados desses workshops que fizemos. Começamos com os pais, o que fizemos foi fazer um mapeamento de como eles levavam as crianças para a escola. Perguntamos para eles sobre como viajavam, como levavam as crianças para a escola, para ter uma caracterização mais específica de cada área escolar. Nessa área, por exemplo, vimos que 67% dos pais e mães levam as crianças caminhando para a escola. A maior parte deles não tem carro, mas metade, mais ou menos, tem bicicleta. Depois começamos a trabalhar com as crianças, fizemos diferentes atividades para cada faixa etária. Entre 4 e 5 anos, pedimos para desenharem que gostavam de jogar na rua, né, para perceber como poderíamos implementar soluções para essas áreas. A partir dos desenhos, aqui temos um exemplo de uma criança que desenhou uma ciclovia, por exemplo. Desculpem. Também trabalhamos com crianças entre 10 e 12 anos. Fizemos uma atividade para que eles fossem influências digitais da mobilidade urbana. Pedimos que mostrem nas imagens das áreas mais próximas das escolas e pedimos para que indicassem o que gostavam e o que não gostavam e o que viam quando iam para a escola. Eles apresentaram assim, colocaram esses ícones aí. É um exemplo do que fizeram aqui, com o hashtag Pode Melhorar. Aqui tínhamos outro hashtag que diz: o povo precisa de ajuda. Acrescentaram carinhas na iluminação, por exemplo, porque consideravam que tinha que melhorar isso. Com os estudantes mais velhos, pedimos para eles fazerem um percurso em torno da escola com um pequeno quadro ou marco para mostrar as coisas que gostavam e as coisas que não gostavam com esse pequeno marco. Pedimos para eles tirarem fotos. Aqui temos, por exemplo, uma calçada que tem que ser reconstruída completamente. Tiraram uma foto com esse marco vermelho que indicava que era negativo. Esse foi o primeiro bairro que recebeu essas intervenções do programa Caminhos para a Escola. Essa é uma imagem da situação prévia à intervenção. Aqui temos um centro comunitário nessa área. Tínhamos muito asfalto, não tínhamos nenhum tipo de espaço para que as crianças pudessem brincar, então criamos essa praça com elementos de baixo custo, com tinta, com cadeiras, mesas, bancos e com elementos para que as crianças puderem brincar.
Aqui temos uma imagem das crianças que vão da escola para casa. Todas essas crianças têm que passar por essa praça para chegar à escola ou à sua casa. Então, recuperamos mais de 1.000 metros quadrados de espaço para pedestres. Aqui tem mais imagens. Depois da intervenção, fizemos um tratamento em 6 cruzamentos com intervenções. Temos aqui uma passagem para pedestres um pouquinho mais colorida, como falou Steven, e implementamos 13 novos cruzamentos na área. Esse programa foi implementado também com diferentes elementos, por exemplo, com móveis, espaços ou estações educativas que colocamos nas ruas. Também criamos novas calçadas com tinta para que as crianças possam ter mais espaço para caminhar, para ir para a escola, e também para que se afastem dos carros um pouco mais, já que sabemos que isso é melhor quando estão afastados dos carros, né, em termos de segurança viária. O projeto foi um sucesso, sobretudo porque foi uma parceria com diferentes projetos bem-sucedidos do mundo. Implementamos isso com Partnership for Healthy Cities, ou Bloomberg Philanthropy. E uma das coisas, ou dos indicadores que nos dão maior satisfação, a partir do momento que começamos a implementar esse projeto de mobilidade sustentável, é que conseguimos reduzir em 53% a quantidade de mortes por acidente de trânsito. Essa política não tem a ver apenas com segurança viária. Estou falando do projeto das Caminho para a Escola, mas também focamos no desenvolvimento infantil, temos esses caminhos para as escolas, mas também temos implementado estações de leitura, um programa de cuidados residenciais, também ciclovias para crianças. Esses programas foram implementados já desde 2020 em locais específicos. E para finais do mandato municipal, vamos implementar mais programas. É uma política que constrói cidades para crianças e torna a cidade um espaço de jogo que inclui as crianças em todos os projetos. Portanto, permite desfrutar da cidade e viver na cidade com as pessoas que os cuidam. Uma pergunta que a gente se faz muito: se temos todos esses elementos, todas essas ruas que são mais seguras para as crianças, qual será a relação dessas crianças com a cidade? Será muito diferente a crianças que não têm essas intervenções. Nós falamos que a melhor forma de ter sucesso nessas políticas é ver que as pessoas ocupam, vivem e desfrutam da cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Hannah. É um prazer ver como estão mudando a cidade. Temos uma específica pergunta para Paula e depois eu quero voltar para falar sobre o urbanismo técnico em Fortaleza, Barcelona. Então, a pergunta é: vocês têm indicadores de sucesso para aumentar a quantidade de mulheres que dirigem? Talvez é muito rápido para pensar, né? Mas ver o tipo de impacto que tem as mulheres motoristas na redução de incidentes de batidas e na melhoria do sistema de transporte. Bom, eu queria dizer que o número de motoristas no Chile, desde 2017, quando tinha 47, isso se multiplicou. Estamos perto de 500 motoristas no transporte público. O estudo que eu estava falando é um estudo que foi feito em 2018. O site do BID está aí para que possam realizar. É um estudo quantitativo,
mais qualitativo. E vimos alguns dos elementos que as mulheres valorizam, especialmente como o fato de ter um local onde as crianças podem esperar enquanto dirigem, ou a remuneração que recebem, especificamente em matéria de sinistralidade de trânsito. O estudo aborda essa matéria, indicando a porcentagem e a percepção cidadã em torno à segurança no trânsito. Portanto, recomendo a leitura desse estudo. Thank you. So coming on to the interventions on Bem, muito obrigado. Falando das intervenções, dos cruzamentos em particular, Ana, você falou que há uma questão importante nas pessoas que têm que compartilhar as ruas ou as calçadas com os carros, né? Vimos imagens de espaços que não eram utilizáveis. Então, como fazem, como conseguem que os carros e as pessoas compartilhem os espaços de forma segura? Eu acho que isso é crucial, né? A questão dos desenhos que fazem no meio da rua, mas se puder explicar melhor. Utilizamos o urbanismo tático nesse projeto como forma de mostrar às pessoas o que podíamos conseguir, o que podíamos fazer, mas o objetivo principal do projeto consiste em construir uma intervenção permanente. Então, esses diamantes que a gente coloca mostra que é uma rua compartilhada dos bairros, mas obviamente para que uma rua possa ser compartilhada é importante ter outras medidas de segurança para que o trânsito seja mais lento nessas áreas. Então, implementamos novos limites de 30 km por hora na rua para circular. Também fizemos certos cruzamentos no projeto permanente, alguns desvios que também implementamos. Esqueci da palavra agora, mas alguns elementos físicos também que colocamos para, digamos, reduzir a velocidade dos carros. Então, esses elementos são importantes, logicamente, junto com todas as marcas, que devem ser muito claras. Marcas que dizem que é uma área escolar, que é uma área especial e que as pessoas têm que considerar que há crianças circulando por aí. Obrigado. Não sei se a Natália quer acrescentar alguma coisa sobre o que fizeram nas cidades da Colômbia. Bom, parece que a Fortaleza tem mais poder que vocês em Gloucester. Vimos um intercâmbio interessante na parte de perguntas e respostas. Talvez você poderia falar um pouco mais sobre como fazem para que os cruzamentos sejam mais seguros, como fazemos que as ruas estejam mais orientadas para os pedestres e não para os veículos que já ocupam todo o espaço. Bom, é um desafio realmente. Eu admiro as cores que usam em Fortaleza e em outros lugares em que fizeram esse urbanismo tático, mas eu tentei localmente de fazer isso, de implementar esse tipo de ideias, mesmo uma ciclovia durante os domingos. Agora temos uma ciclovia, mas que está dentro de um parque, então não consegui meu objetivo. Os cruzamentos são interessantes. Sem as marcas, não são cruzamentos formais, então os pedestres têm que escolher por onde atravessar. Isso para que seja mais seguro, mas não dá prioridade para os pedestres. Essa é uma mudança fundamental, no que tem a ver com reconhecer que a rua é um espaço funcional para que as pessoas passem. Deveriam estar as marcas aí, mas como eu disse, há muitas formas de fazer, de colocar marcas, de fazer cruzamentos. Temos uma boa campanha que estamos fazendo na Inglaterra nesse momento, quanto a como é sinalizado um cruzamento de pedestres para ser mais flexíveis, colocá-los em lugares, colocar as prioridades, mas não são necessários ter diferentes espaços, né? Temos que ter uma mistura, né? Um leque de ideias. É algo que temos que fazer para priorizar
o movimento dos pedestres, mas está faltando muito trabalho ainda. É por isso que temos todas essas camadas de governo, precisamos da direção nacional, das diferentes formas de medida nacional, medidas nacionais para que as autoridades locais também implementem isso. O que temos, sim, é um cruzamento de pedestres, uma circular. Então, surgiu a necessidade, tiveram que fazer, mas eu continuo fazendo campanha para colocar cores aí. Natália, quer dizer alguma coisa? Sim, eu queria dizer que tentamos não falar sobre o urbanismo tático, porque eu acho que pessoas acreditam que é uma forma rápida de fazer coisas, mas no nosso país leva muito tempo implementar infraestruturas nas diferentes zonas. Então, começamos a trabalhar com intervenções que duravam 3 meses, depois percebemos que o governo, durante a pandemia, sobretudo, não fazia mudanças novamente de infraestrutura permanente. Então, estamos tentando fazer as duas coisas agora. Estamos tentando que a comunidade participe da intervenção, mas também que haja infraestrutura. Então, para ciclovias, o que fizemos foi pintar as ruas, mas separar isso também com infraestrutura permanente para durar uns anos e para proteger os ciclistas. Muito obrigado. E, Paola, você gostaria de comentar alguma coisa para finalizar sobre a forma na qual vocês podem melhorar as ruas e como podem melhorar isso em Santiago? Sim, eu coloquei o link porque alguma pessoa me perguntou sobre o estudo aí no chat, então está disponível para todas e todos. A respeito da convivência nas ruas em Santiago, nós estamos tentando intervir com uma olhar bastante integral, urbanismo tático, sim, urbanismo feminista, sim, controle do tráfego dos sinais e tudo o que isso significa para os idosos. Talvez criamos uma pulseira para colocar em alguns sinais para que tenham mais tempo de deslocamento para atravessar. Usamos tecnologia, sim, mas também achamos que é fundamental o tema da educação. E, portanto, aí também tem que ter um investimento importante, não só do nível das escolas, mas também é muito importante ter campanhas comunicacionais de impacto nacional, regional e local, através dos quais possamos ir mudando o modo de convivência do espaço público. Um último dado: desde que eu fui ministra, conseguimos algo histórico que nunca tinha acontecido no Chile. Depois de 29 anos, apesar dos carros terem aumentado em quantidade, depois de 29 anos, tivemos o número mais baixo de pessoas mortas por acidentes de trânsito. Portanto, isso demonstra que quando você conjuga todos esses elementos que nós mostramos, há resultados. E esses resultados estão disponíveis, e eu acho que uma amostra que às vezes esquecemos do técnico e também às vezes por erro político, esquecemos que algo muito importante é a comunicação. Estamos convencidos de que devemos contar isso a quem está fora do webinário, fora desse espaço, e ali o tema da comunicação é muito, muito importante. Muito obrigado. Estamos ficando sem tempo, então eu gostaria de finalizar aqui, agradecer a todos vocês, Natália, Cláudia, Bronwen, Paula, Hannah. Realmente vocês estão fazendo uma grande diferença em como mudar a forma na que as ruas são pensadas e como as ruas são devolvidas para os pedestres. Nesse mundo com padrões masculinos, dominados pelos carros. Muito obrigado a pessoas aí, agradeço às pessoas também nas perguntas e respostas e no chat, todo mundo está dizendo que vocês merecem prêmios pelo que estão fazendo. Obrigado a toda a audiência. Gostaria de passar a palavra agora para o encerramento a essa iniciativa de Safer Streets. Vou passar a palavra para Alex. Obrigado, Steve.
Eu vou dividir com vocês algumas informações. Em primeiro lugar, gostaria de dizer tchau, tchau a todos os membros de Safer City Streets. Eles estão indo da ITF no mês próximo. Foi um privilégio trabalhar com vocês. Foi um privilégio também contar com a sua amizade durante esse caminho que foi inspirador, produtivo, útil. Eu espero que tenha sido útil também para melhorar essa rede que criamos de zero. No ano que vem, eu farei parte da Associação de Autoridades Metropolitanas de Transporte. Na Europa, eu continuarei trabalhando com o transporte e espero que voltemos a nos encontrar pronto. Daqui a pouco. Eu vou mudar aqui a tela. Isso. Talvez nos encontremos na CUMI de 2022 da ITF. A edição de 2022 será em Leipzig, em maio, de 18 para 20 de maio de 2022. Nos encontraremos e nos focaremos em ver formas de sociedades inclusivas. Tomara que o webinário de hoje tenha lhes dado uma ideia de o que trabalharemos no ano que vem. O que vem para Safer City Streets? Estamos preparando material sobre medidas de segurança viária que estará disponível como um lembrete prático de diferentes ações que as cidades podem tomar. Espero que isso seja publicado no mês próximo. Também o DF está preparando uma reunião global oferecida pelo estado de Jalisco em Guadalajara, México. Está programada para abril de 2022. Obviamente, nos comunicaremos com todos e com todas vocês, uma vez definida a data final. Mas estamos ansiosos e ansiosas por esse encontro e temos perspectivas positivas para esse encontro. Queremos agradecer, então, de novo o painel e a toda a audiência por fazer parte dessa oficina. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado a Dominic Strover, que organizou esse webinário. E, mais uma vez, agradeço a todas as palestrantes em nome da ITF. Obrigado. A gente se vê daqui a pouco.